espírita, mais uma vez estamos nos encontrando através do vídeo e eu estou trazendo para vocês mais um tema, mais uma mensagem que solicito, que eu peço a vocês com carinho, que façam uma reflexão em cima daquilo que nós estamos apresentando, aquelas ideias que não são nossas. Nós vamos citar autores como Allan Kardec, e então, para que vocês possam aumentar, para que vocês possam ampliar a vossa fé dentro daquilo que a gente vai passar para vocês. Sempre fazemos, antes de iniciar os nossos encontros, contar fatos do mês, principalmente que agora é o mês de abril, para enriquecer a bibliografia dos grandes espíritas que passaram, não só no Brasil, como no mundo. Em 1º de abril de 1858, é fundada a Sociedade Espírita Parisiense de Estudos Espíritas por Allan Kardec e outros colaboradores. E em 2 de abril de 1869, Allan Kardec é sepultado no cemitério de Montmartre. O tema que nós vamos trabalhar com vocês hoje chama-se Escola Chamada Terra. Porque a Terra é uma escola, queiramos ou não, a gente não vem aqui para brincar, vem para aprender. Então, o tema tem muito a ver com a nossa presença. Para o Espiritismo, morrer e renascer no século XXI são verdades irrefutáveis. É a resposta certa que pode ser dada àqueles que buscam entender o sentido da vida. No momento atual, companheiros, que nós estamos até apresentando esse tema para vocês, a quantidade de pessoas no mundo inteiro estão partindo para o outro lado da vida e que as famílias que ficam se questionando para onde é que foram os nossos queridos pais, mães, irmãos, amigos com a morte. Porque tudo isso só veio clarear para o mundo de 1857 para os nossos dias. Para trás existiam ideias, mas não ideias confirmadas, investigadas, para trazer coisas certíssimas para a humanidade. O Espiritismo oferece, na codificação feita por Allan Kardec, as respostas necessárias ao entendimento da morte e do renascimento. Nós só estamos, vocês estão verificando, nós estamos concitando vocês para uma leitura, não só do Livro dos Espíritos, não. Vocês têm que ler o livro A Gênese, vocês têm que ler o livro Céu e Inferno, vocês terão que ler a obras póstumas para poder verificar que todos aqueles ensinamentos do Livro dos Espíritos, da pergunta 01 a 1019, elas foram desdobradas em outros livros de Allan Kardec que formam a codificação. Você pode ler o Livro dos Espíritos e tal, e dali tirar grandes verdades para a sua vida. Mas se você quer se aprofundar mais, quer mais respostas, busquem os outros livros da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro dos Médiuns, que é o livro Céu e Inferno, Obras Póstumas, a Gênese. Aí vocês vão encontrar o desdobramento daquelas perguntas e respostas que estão lá no Livro dos Espíritos. Observem na pergunta 167, no Livro dos Espíritos, Kardec formulando uma pergunta aos espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos responderam para o senhor Allan Kardec: o seu fim é conduzi-los à perfeição,
Mas para uns é expiação, para outros é missão. Porque é claro que todos os dias reencarnam na Terra espíritos, não é só em provação, espíritos que trazem missões extraordinárias para a humanidade crescer, evoluir e aumentar o seu cabedal de conhecimentos filosóficos, moral. Então, por isso é que nosso objetivo ao vir ao mundo tem algo muito importante. É porque aqui nós vivenciamos a cada momento da nossa vida o encontro que nós vamos ter com vários tipos de personalidades, com pensamentos diversos, literaturas filosóficas de outros autores, nós vamos ampliando o nosso imenso conhecimento em torno das causas do espírito depois da morte. Para nós espírita, a expiação consiste em um momento de longa jornada do espírito, onde surgem as oportunidades de cura para os desastres cometidos por atos irrefletidos. Quer dizer, vocês estão verificando porque o termo expiação quer dizer, é um reparo de algo que nós fizemos durante uma vida e que isso que nós cometemos nesta vida que nós estamos procurando agora, no momento, corrigir, né? Ou conciliarmos com aquela pessoa que foi afetada, é claro que nós temos que, neste reencontro, nós temos que fazer, então, que é uma expiação. Isso pode ser considerado uma expiação. Já na pergunta 223, Allan Kardec indaga: os espíritos reencarnam logo depois da morte do corpo? A resposta dos espíritos ao senhor Allan Kardec: não. Pode acontecer que reencarne imediatamente. Em geral, porém, só o fazem depois de intervalos mais ou menos longos. Isso, quer dizer, quando nós trouxemos este tema, sabíamos que alguém poderia ter as suas interrogações quando nós colocamos a resposta dos espíritos que ele disse não, mas a seguir ele disse, mas pode acontecer que reencarne imediatamente. Eu não vou citar casos, mas existem tantos casos registrados em livros psicografados e pesquisados de autores de renome, em que eles mostram que espíritos que cometeram atos e mais atos, eles reencarnaram-se logo a seguir, assim que partiram para o outro lado da vida, porque eles não podem ficar vagando no mundo espiritual, porque ficariam naturalmente como espíritos perturbando não só aquelas pessoas, as entidades religiosas, filosóficas, porque eles já vêm há tempo combatendo as ideias da alma depois da morte. Então, eles continuam dessa maneira. Então, para que eles não fiquem completamente ligados, quer dizer, em prática de novos atos, o mundo espiritual, ele desencarna e imediatamente o plano espiritual encontra um corpo para que ele reencarne novamente. Para que ele fique, o corpo para este espírito é como se fosse uma prisão temporária. 10 anos, 30 anos, 40 anos, mas durante aquele tempo ele vai ter uma oportunidade de refletir, ele vai ter uma oportunidade de avaliar se vale a pena estar continuando nos seus caminhos do mal. Que ele tem que mudar o seu pensamento, mudar o seu comportamento, para que no futuro de outras vidas ele não venha a nascer passando por dolorosas aflições na Terra. Porém,
a alma não está para sempre ligada a esta terra obscura. Alguns espíritos ainda recalcitrantes ou ainda com dificuldades em seu desenvolvimento pessoal podem não mais reencarnar aqui. Quer dizer, se o sujeito persiste, os nossos amigos espirituais fazem de tudo para que ele volte, para ver se ele consegue se redimir, para ver se ele consegue mudar os seus instintos, mudar os seus comportamentos. Mas vai chegar um ponto que é mais fácil para o plano espiritual conduzi-lo a uma reencarnação em um mundo semelhante, onde ele possa lá encontrar com essa nova humanidade, mudar o seu comportamento. A grande obra de regeneração proposta pelo Espiritismo está apenas começando. A doutrina espírita é uma doutrina nova. Ela tem 165 anos que ela veio ao mundo por intermédio da codificação espírita. Então, é uma doutrina nova. Todos nós temos, aliás, algumas pessoas que têm dificuldade de interpretar os textos, porque ela não é só filosofia, ela não é só doutrina, é ciência pura. Tanto que tiveram no passado vários autores de ciência, como Wilhelm Crookes, como Alexandre Aksakov, como Camille Flammarion, que se debruçaram. Estiveram lá do Sr. Allan Kardec acompanhando as sessões de intervenção do mundo espiritual, ouvindo as perguntas e respostas e tirando as suas conclusões. Irmãos de Jornada Espírita, somos trabalhadores de Jesus e Ele conta conosco na imensa tarefa da construção de um mundo mais pacificado e equânime na Terra. A educação dos espíritos durante suas encarnações são o canal para a realização das mudanças na humanidade. Assim, pela verdade e sabedoria, as revelações do Consolador, as manifestações para com as criaturas do mundo. Por meio de lições bem vividas, se perpetuará em nossos corações, em nossas mentes, a luz do Espírito liberto para sempre. Quer dizer, vocês estão notando através da nossa mensagem, que nós estamos sempre procurando passar para os companheiros de que a nossa passagem pelo mundo, mesmo que tem pessoas que morram, quer dizer, desencarnem mais cedo, tem tudo um grande significado, porque quem é que não leva deste mundo para o outro mundo muitas vivências, muitas instruções novas, que mudaram até mesmo o seu destino aqui na Terra e imagine do outro lado da vida. Porque quando ele vai sentir que aquelas ideias que muitas religiões trouxeram para o mundo, que elas estavam um pouco, digamos assim, recuadas em ideias do passado, longínquo. Que as ideias novas mostram para todos nós que a vida continua, que do outro lado da vida vamos reencontrar parentes, amigos, professores que nos ensinaram. É aquela beleza, esses reencontros nas famosas colônias espirituais ou mesmo fora das colônias espirituais. Hoje nós trouxemos para vocês, como nós estamos sempre fazendo, livros que nós pesquisamos. Nós não trazemos esse conhecimento para vocês sem pesquisa. Pesquisamos, às vezes, 6, 8 livros para tirar uma conclusão que não venha trazer alguma perturbação ou animosidade entre os companheiros. Trazendo uma coisa sólida, uma coisa clara, correta, em que vocês podem, sinceramente, encontrar as respostas de tudo aquilo que estamos passando para vocês. Este livro aqui, que é Roma e o Evangelho. Quem escreveu este livro, através da psicografia, foi um bispo. É ele que trouxe essa manifestação deste livro, muito importante. Este outro é um livro clássico de Rochester,
né, que vocês poderão adquiri-lo, que é a Noite de São Bartolomeu. Dessa Noite de São Bartolomeu é que conta toda a história dos hugonotes, aquela célebre noite em que houve a matança de protestantes na França, chefiadas, é claro, pelo Luís XVI e a sua mãe, Catarina, que procurou induzir o filho à grande matança daquela noite trágica. Muito obrigado, paz e saúde.